segundo Crônicas capítulo 34. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles nem para a direita e nem para a esquerda. Pois no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai, e no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos altos e dos asserins e das imagens esculpidas e de fundição. Foram derribados na presença dele os altares dos Baalins, e ele derribou os altares de incenso que estavam acima deles, e os asserins e as imagens esculpidas e de fundição ele os quebrou e reduziu a pó, que aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou Judá e Jerusalém, e nas cidades de Manassés e de Efraim e de Simeão, e ainda até Naftali, e em seus lugares assolados ao redor, derribou os altares, reduziu a pó os asserins e as imagens esculpidas, e cortou todos os altares de incenso por toda a terra de Israel. Então voltou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, ele enviou Safã, filho de Azalias, Maacéias, o governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, o cronista, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. E foram ter com Ilquias, o sumo sacerdote, e entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas, guardas da entrada, tinham recebido da mão de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo o Judá, Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. E eles o entregaram nas mãos dos oficiais, que eram superintendentes da casa do Senhor. Estes o deram aos que faziam a obra e que trabalhavam na casa do Senhor para consertarem e repararem a casa. Deram-no aos carpinteiros e aos edificadores, a fim de comprarem pedras lavradas e madeira para as junturas, e para servirem de vigas para a casa que os reis de Judá tinham destruído. E os homens trabalhavam fielmente na obra, e os superintendentes sobre eles eram Jaate e Obadias, levitas dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para adiantarem a obra, e todos os levitas que eram entendidos em instrumentos de música. Estavam sobre os carregadores e dirigiam todos os que trabalhavam em qualquer sorte de serviços. Também dentre os levitas eram os escrivães, os oficiais e os porteiros. Ora, quando estavam tirando o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Disse Ilquias a Safã, o escrivão: achei o livro da lei do Senhor, e entregou o livro a Safã. Safã leu o livro ao rei, e deu conta também ao rei, dizendo: teus servos estão fazendo tudo quanto se lhes encomendou. Tomaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor, e o entregaram nas mãos dos superintendentes e nas mãos dos que fazem a obra. Safã, o escrivão, falou ainda ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã leu nele perante o rei. Quando o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei ordenou a Ilquias e a Icão, filho de Safã, a Abdom, filho de Mica, a Safã, ao escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide consultai o Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá sobre as palavras deste livro que se achou, pois grande é o furor do Senhor que se tem derramado sobre nós, por não terem os nossos pais guardado a palavra do Senhor, para fazermos conforme tudo quanto está escrito neste livro. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Asra, o guarda das vestiduras. Ele habitava então em Jerusalém, na segunda parte. E lhes falaram a esse respeito. E ela lhes respondeu: assim diz o Senhor, Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim: assim diz o Senhor: eis que trarei o mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram a queimar incenso aos outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos.
Portanto, o meu furor se derramará sobre este lugar e não se apagará. Todavia, o rei de Judá que vos enviou para consultar ao Senhor, assim lhes direi: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar, e sobre os seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. Então o rei mandou reunir todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do pacto, que fora encontrado na casa do Senhor. E o rei pôs-se em pé em seu lugar e fez um pacto perante o Senhor, de se andar após o Senhor e de guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração, de toda a alma, a fim de cumprirem as palavras do pacto que estavam escritas naquele livro. Também fez com que todos quantos se achavam em Jerusalém e em Benjamim o firmassem, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o pacto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e ainda fez que todos quantos se achavam em Israel servissem ao Senhor seu Deus, e enquanto ele viveu, não deixaram de seguir ao Senhor, Deus de seus pais.